E aí, tudo bem? Tá começando mais um André Otávio Podcast. Eu sou o André Otávio e este é o meu podcast, é claro. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje é o episódio 169. Hoje é segunda-feira, né? Dia 30 de outubro de 2023, o último episódio desse mês, também o penúltimo dia do mês. Esse mês aí o tanto quanto conturbado, né, que foi o mês de outubro. Um mês que estourou uma guerra em Israel. O Brasil perdeu. Seleção brasileira. É, um monte de gente aí morrendo. A gente teve tempestade que teve tempestade. E na mesma semana, um dia mais quente do ano. O bagulho foi uma doideira. Esse mês de outubro. Sabia que na minha cabeça, pra eu falar outubro, eu tenho que vir em setembro antes? Tipo assim, eu confundo agosto com outubro. Eu confundo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu sempre confundo os dois. Aí pra eu falar outubro, eu tenho que na minha cabeça falar setembro, outubro. E aí quando eu vou falar agosto, eu tenho que falar setembro, outubro. Ah, agosto. Porque aí eu sei que é um mês antes, entendeu? Eu tenho que o setembro é o meu é o meu é onde eu identifico, tipo assim, tá ligado? É o meu ponto de referência ao setembro. E aí se é um mês antes, eu tenho que falar setembro, outubro. Ah, tá. Então é agosto. Aí se é depois de setembro, aí eu tenho que falar setembro, outubro, também outubro. Então quando eu vou falar a data desse podcast, eu falo assim, dia 30 de outubro, sempre deu uma, pode perceber. Pega todos os episódios desse mês aí, escuta só o comecinho. Você vai ver que depois do dia, eu sempre dou uma travadinha, porque eu tô falando na minha cabeça. Setembro, outubro. Porque eu não lembro se é outubro ou agosto. Mano, eu nem ia falar, eu nem marquei isso aqui pra falar. Mas eu acho que eu tenho uma habilidade, que talvez seja minha, talvez mais pessoas tenham essa habilidade, que eu acho que eu deveria até começar a falar, sabe? Ser reconhecido por isso às vezes. Porque eu tenho uma habilidade que é minha, e que eu sou muito bom nisso, inclusive, tá? Eu sou muito bom. Que é o quê? Achar suástica nos lugares. Meu Deus, eu gravo esse podcast aqui no quarto, né? E aí agora eu tô olhando pra um travesseiro que tem a suástica, mano. Que doideira! Tipo assim, não é a suástica. Mas se você. Tá ligado quando você. Com, é, sabe, complete o desenho. Aí você vai lá e quando você completa assim, forma um coelhinho. Sabe esse desenho? Então, eu tô vendo um travesseiro que se você fazer um risco em certos lugares, vira uma suástica. Caralho, eu sou muito bom pra achar suástica. Esses dias eu tenho até o vídeo disso. Eu ia pagar, mas eu falei, não vou pagar não. Porque é uma habilidade minha e eu filmei ao vivo. Eu descobrindo isso, porque eu tava atrás de um ônibus. E aí no ônibus, a marca do ônibus, o nome da empresa, era, sei lá, o nome da empresa, não lembro. Mas o símbolo era um S e um S. Só que eles colocou um S e o outro S junto, que se você tirar uma pontinha de cima e uma pontinha de baixo, vira suástica também. E eu achei a suástica. Esse dia eu tava varrendo minha casa. Eu achei o suástica no ralinho. Tinha um ralinho no chão. Eu varrendo, eu falei, ih, caralho, olha a suástica aqui. Eu sou bom em achar suástica, fi. Essa é a minha habilidade. A minha maior habilidade, eu acho que é achar suástica nos lugares inimagináveis. Que doideira. Eu acho que é por causa que eu uso uma debaixo da minha camisa, aqui no meu braço. E aí fica fácil de ver, né? Que doideira. Que habilidade doida, né? Eu não sei onde mais eu posso usar essa habilidade. Mas se caso um dia aí alguém tiver um concurso de acha a suástica mais rápida da história, eu vou ser campeão. Então, eu sou muito bom em achar suástica. Essa é a minha habilidade. Mas vamos começar esse podcast. Eu queria falar que se você gosta desse podcast e você quer apoiar pra gente continuar crescendo e falando mais merdas em vídeo, talvez um dia, você pode ajudar pelo Padrim, padrim.com.br/barra André Otávio Podcast. Você ajuda com R$ 5 por mês e aí você vai se tornar um padrinho ou uma madrinha aqui do podcast, tá? O link tá aí na descrição, você vai direto pro site, você faz o cadastro lá, coloca o seu e-mail, cria uma senha e você já tá cadastrado no site e você pode ajudar com 5 por mês, tá? Tem a opção de Pix, boleto, cartão de crédito, todas as opções. 5 só por mês, pô. 5 você vai ajudar o seu podcaster barra comediante barra achador de suástica. Achador tá certo? Não tá, né? Com certeza não tá, André. Quando que você falou alguma coisa certa?
Só quando eu falei padre, eu pequei. Nada a ver. Não faz sentido. Desculpa. Então ajuda aí o podcast, tá? Você pode ajudar pelo Padrinho ou também pode ajudar pelo Pix. Também tá na descrição, andré.otavio@outlook.com. É mais fácil, é mais rápido. Você ajuda com o valor que você quiser. O valor que Deus tocar no seu coração de você ajudar, tá bom? Então, por favor, me ajuda aí pra gente poder seguir esse podcast crescendo e virando o maior podcast do Brasil. Que essa é a minha meta para o ano que vem. Eu ia deixar pra esse ano aqui, mas como falta 2 meses só pra acabar, eu achei muito audaciosa. Então eu vou deixar pro ano que vem, porque aí eu tenho 14 meses pra conseguir fazer isso. Então, me ajuda aí, por favor. Tá bom? Se você não pode ajudar financeiramente, você pode se inscrever no canal do podcast, se inscrever no canal de cortes do podcast, seguir a gente lá no Instagram, @AndréOtávioPodcast. Tô postando sempre as paradas do podcast lá, então me segue. O canal de cortes tá saindo vídeo dia sim, dia não. Hoje, inclusive, saiu um vídeo lá, então, porra, tá dando trabalho pra caralho ficar editando e postando vídeo dia sim, dia não. Porra, vídeo dia sim, dia não é difícil de fazer, tá? Porque, ó, eu tenho que fazer um podcast de 1 hora por semana. Fazer cortes pro podcast dia sim, dia não. Aí eu tenho que escrever as piadas pra postar as piadas na rede social. Caralho. Pô, dá um trabalho, então, por favor, me ajuda lá, me segue, se inscreve nos canais e tudo mais, tá bom? Tá tudo aí na descrição, tem um link de tudo pra você ir direto pro canal, pro Instagram, pra todos os sites, tá bom? Então é isso. E, inclusive, muito obrigado aí a todo mundo que tá escutando esse podcast. Eu já faz alguns meses que esse podcast ele tá tendo, só na plataforma, tá tendo mais de 100 como é que fala? Reproduções por mês. Porra, 100 por mês é muita coisa. 100 por mês, vê aí quanto que dá. Ih, filho, eu não sei nem fazer essa conta. Mas, porra, da hora pra caralho, pô. Mais de 100 por mês, todos os meses. Tá ligado? 100 reproduções. Fora no YouTube, né? No YouTube também. Os vídeos lá no YouTube, de vez em quando passa de 100 visualização. Então, porra, é gente pra caralho que escuta esse podcast. Então, pô, muito obrigado aí a todo mundo. Eu fico brincando aqui que ninguém escuta, mas na verdade tem uma galera que escuta. Então, muito obrigado aí a todo mundo que tá escutando o podcast. A galera que sempre chega uma galera nova, porque de vez em quando um episódio ou outro, ele dá uma subida muito rápida assim. E eu sei que é pessoas novas, então eu não sei qual episódio. Por exemplo, esse aqui, pode ser que do nada chegue uma galera nele. E eu não sei como essa galera veio. Então, se você tá chegando aqui agora, seja bem-vindo, tá bom? Alguns episódios pra trás aí, teve um episódio que do nada ele teve um monte de reprodução. E eu também não sei da onde essa galera veio. Então, pô, nunca se sabe, né? Às vezes esse é o episódio que vai chegar numa galera que eu não sei quem que é. Então, seja bem-vindo todo mundo aí que tá chegando nesse episódio aqui ou no podcast e sejam bem-vindos, tá bom? Antes de começar a falar realmente coisas sérias nesse podcast, eu vou mudar minha vida e eu vou inspirar vocês a mudar a vida de vocês também. Porque essa última semana eu consegui fazer bastante shows, sabe? E assim, eu não esperava, foram shows que eu nem imaginava que eu ia fazer e foi aparecendo ao decorrer dos dias assim, e foi bem legal, foi tudo show legal. Inclusive esse mês, todos os shows que eu fiz foi a abertura do solo de alguém. Essa é a comédia nacional hoje em dia. São três coisas na comédia nacional. São pessoas fazendo show solo, pessoas abrindo o show solo e noite de teste de piada, que na verdade é noite pra você poder gravar vídeos. Aí tem tipo 10 comediantes que fazem 5 minutos cada e eles gravam os vídeos lá. Então, são basicamente esses três tipos de show que existe hoje em dia, que predomina assim a comédia. É claro que às vezes tem um outro que consegue fazer um show de elenco, mas assim, quem sobrevive de comédia, sobrevive ou fazendo show solo, alguns abrindo o show solo de uma galera que já é muito grande, e o resto que se foda, fi. A comédia tá assim, hoje em dia. Mas o que eu ia falar, que vai mudar a vida minha e a vida de vocês. Que eu comecei a fazer bastante show e eu percebi uma coisa claro que eu já sabia isso antes, mas é uma coisa que dessa vez eu parei pra pensar e eu parei pra refletir. Que é o quê? A primeira delas. Eu falo muito rápido. Tanto que eu fui fazer fono. Quando eu comecei eu fiz o podcast, eu criei o podcast. E aí, na mesma época, um pouco depois que eu criei um podcast, eu comecei a fazer fono. Fiz durante 1 ano. Peguei vários exercícios, várias dicas, coisas que me ajudaram bastante pra eu
não só melhorar minha dicção, mas também falar pra fora, porque eu tinha esse problema de falar meio baixo, porque minha voz ela não saía pra fora. E aí eu fiz a fono, me ajudou bastante pra eu conseguir colocar minha voz pra fora assim e falar mais alto, tanto que muitas pessoas chegam e falam assim: "Caralho, você falava mó baixinho e você evoluiu pra caralho". E eu fico feliz assim de receber esse feedback, porque é uma coisa que eu tentei muito melhorar e eu acho que era uma coisa que quase ninguém vai atrás. Também quase ninguém tem esse problema, mas quase ninguém vai atrás pra melhorar isso. E eu fui e eu achei que melhorou. Ainda preciso melhorar muito, então, inclusive é por isso que eu tô falando isso. De que uma coisa é que eu falo baixo, que eu já tô melhorando isso. Eu tô conseguindo falar um pouco mais alto. A outra coisa é que eu falo muito rápido. E aí a minha dicção é ruim. E eu falo muito rápido, às vezes não dá pra entender o que eu falo, sabe? E aí o problema é que eu penso rápido, mas não é que eu penso rápido, acho que todo mundo pensa numa velocidade maior do que consegue falar. Só que eu tento falar na velocidade que eu penso. E aí eu falo muito rápido. E aí uma coisa que eu vou tentar mudar a partir de agora é tentar falar mais devagar. Eu vou pegar meu material, que eu percebi isso escutando o áudio dos últimos shows que eu fiz essas últimas semanas. Eu percebi que eu falava muito rápido as piadas, eu percebi. Mas só que assim, é muito difícil eu conseguir perceber isso, porque eu sempre falei assim e eu sempre falo assim. Então, quando alguém vem falar pra mim que eu falo muito rápido, eu não percebo porque eu falo desse jeito. Então não é que eu falo muito rápido, é que eu falo desse jeito. Ninguém reclama da Tata Werneck que ela fala rápida. Ela fala daquele jeito. Então é o meu jeito de falar. Só que assim, eu preciso melhorar isso. Não falar devagarzinho, mas diminuir o ritmo e tentar deixar as coisas mais claras do jeito que eu tô falando. Sabe? Eu vou tentar fazer isso, diminuir o ritmo do jeito que eu falo nos shows. É, eu tenho algumas piadas, tipo assim, se eu preciso fazer um show de 5 minutos, ou preciso fazer um show de 7 minutos, ou preciso fazer um show. Vou fazer um show de 10 minutos, eu sei as piadas que eu posso contar que vai dar esse tempo. E aí eu vou começar a tentar cortar algumas piadas, tipo assim, no show que eu faço 7 minutos, eu vou tentar fazer as piadas que eu faço de 5 minutos, só que não tem como, 2 minutos assim. Mas assim, eu vou tentar falar mais devagar durante os shows, mas isso é uma coisa também que é muito difícil, porque tem várias coisinhas que a gente pensa, pelo menos eu, né? Tô falando por mim isso. Eu penso antes de entrar no palco, antes de fazer as paradas, eu penso, só que daí chega na hora, foi pro caralho. Já não sei mais como é que fala. Então, são coisa. E é coisa besta, sabe? Uma coisa besta, eu não lembro se eu já falei isso aqui no podcast, mas eu seguro o microfone com a mão direita. Quando eu tô fazendo show de stand-up. Eu sempre seguro com a mão direita. Lá ele. E aí, eu tô tentando trocar de mão. Trocar o microfone de mão. Às vezes dá uma variada. Segurar uma mão com a esquerda, depois com a direita e ficar trocando assim. Só que assim, eu penso nisso antes do show, só que aí a hora que chega na hora do show, eu tô pensando nas piadas que eu tô fazendo, na piada que eu tô testando, alguma coisa que tá acontecendo durante o show, pessoas passando, garçom, se for num bar, entendeu? E aí, quando desço do palco, eu percebo, putz, esqueci o negócio da mão. Então, isso é uma coisa boba. Ah, inclusive, eu faço o show segurando o microfone com a mão direita e o podcast com a mão esquerda. Não entendo isso. Mas o podcast até faz sentido porque às vezes eu fico mexendo no meu computador aqui. Quando eu entro em site, quando eu tô vendo quanto tempo tá de gravação aqui, eu mexo com a mão direita no mouse, né? Mas o podcast eu seguro o microfone com a mão esquerda e o stand-up eu faço sempre segurando o microfone com a mão direita. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu consigo fazer as duas coisas. Eu posso pegar, fazer esse podcast segurando o microfone com a mão direita ou fazer o stand-up segurando o microfone com a mão esquerda, porque eu já faço isso no podcast. Só que na hora do palco, eu não consigo pensar nisso, porque já tá meio que automático. Então, essas coisas bobas. Então, essa vai ser mais uma das coisas que é tentar falar mais devagar. Mas o problema, realmente, de falar rápido, é que eu não consigo suportar o silêncio ainda. Eu acho que vai chegar uma época que eu vou aprender a lidar com o silêncio. Mas é que eu não consigo suportar o silêncio. E aí, às vezes tem uma piada que é mais curta, mas tem algumas piadas que ela é mais longa. E aí, na hora que eu começo a contar a piada, até chegar na piada mesmo, na hora que a galera vai dar risada,
às vezes é um pouco grande. E aí, é tipo assim, é muito difícil você ficar falando no silêncio. Porque, mano, você quer ouvir risada toda hora, você quer ficar ouvindo risada. Esse é o objetivo da comédia, é você fazer a galera ficar dando risada. E aí, quando eu tô falando durante muito tempo sem ter a risada, eu fico. Eu, pelo menos, me bate tipo um desespero. E aí eu tento falar mais rápido pra eu chegar mais rápido na parte engraçada da piada, pra galera dar risada. Então eu falo mais rápido por conta disso. Pra chegar mais rápido na hora da risada. Mas isso é uma coisa também que agora eu coloquei na minha cabeça. E é igual várias outras coisas. Tipo, o jeito que eu ficava no palco, o jeito de se mexer, que era um problema antes. Que hoje eu já consigo lidar melhor com isso. Esse negócio do microfone, eu sei que daqui a um tempo também. Agora que é uma coisa que eu prestei atenção, vai ser uma coisa que mais pra frente, aos poucos, eu vou conseguir ficar mais confortável e trocar o microfone de mão e tal. Então, só de ter a consciência de antes de subir no palco, eu ter a noção dessas coisas, de que eu vou me mexer de tal jeito, vou trocar o microfone de mão, a hora de que eu vou beber água, como eu vou entrar nas piadas, vou falar mais devagar, só de ter essa noção já ajuda já. Não que eu vá fazer no próximo show, vou fazer tudo isso de uma vez, não. Mas só de ter essa noção, ao decorrer do tempo, eu sei que eu vou melhorando essas coisas, porque eu tenho noção de que eu preciso melhorar elas. Entendeu? Então, essa é uma das coisas que eu preciso melhorar, que é falar mais devagar, falar mais claramente e é isso. Então é isso, falar mais devagar. E a outra coisa é que eu quero tentar. Eu não quero tentar, não. Eu vou diminuir as gírias. Porque eu percebi que eu falo muitas gírias. Eu falo, mano, tá ligado? Viu? Pra explicar o que eu falo muito de gíria, eu tô falando gíria. Eu não gosto do tá ligado. Eu falo tá ligado muito. Só que eu falo sem perceber. Quando eu vou gravar minhas piadas pra postar ou vou assistir um vídeo ou um áudio de algum show que eu fiz piada nova ou qualquer coisa assim, quando eu escuto o áudio ou assisto o vídeo, eu percebo que eu tô falando muito tá ligado. E eu falo quando eu tô mais nervoso ou quando eu não sei como falar. E aí eu fico falando toda hora, tá ligado? Tá ligado? E aí parece o tá ligado virou tipo vírgula. Eu falo alguma coisa no final, tá ligado? Não sei o que lá, tá ligado? Não sei o que lá, tá ligado? E aqui no podcast eu falo pra caramba também, porque depois de toda vez que eu gravo podcast, eu mesmo tenho que editar, né? E aí pra eu tirar os cortes, eu preciso saber que horas que começa o que eu tô falando e que hora que termina o que eu tô falando. Então eu escuto podcast pra saber essas coisas. E quando eu tô escutando, eu vejo que eu falei muito, tá ligado? E eu nem lembro de ter falado tanto, tá ligado, assim. Porque é uma coisa já que vai inconsciente. Vai de mim, é de mim isso. Tá ligado? Ele só sai só. Aí eu falo muito, tá ligado? Eu falo humano. Às vezes eu quero falar que alguma coisa é muito alguma coisa. E eu falo do caralho, pra caralho. Foi pro caralho. Caramba. Então eu quero tentar diminuir o as gírias, o tanto de gírias que eu falo e o palavrão. Então eu vou tentar fazer isso agora, a partir de agora. Então você que tá escutando o podcast e só escutava por conta dos palavrões, desculpa, mas a gente vai ter que mudar isso aqui. Porque eu sou um literário, né? Eu sou um cara culto e assim, eu não vejo Cortella falando mano, eu não vejo Cortella falando tá ligado. Eu não vejo Cortella falando do caralho, pra caralho. Não vejo Cortella falando assim. E eu sou o Cortella brasileiro. Eu quero ser uma pessoa culta. Eu quero ser o exemplo das crianças. Eu quero ser o Macaulay Culkin brasileiro. E o Macaulay Culkin ele não fala mano. O Macaulay Culkin ele não fala tá ligado. Então como é que eu vou ser o Macaulay Culkin falando igual o Mano Brown? Eu não quero ser o Mano Brown. Já tem um Mano Brown. Pra que ter outro Mano Brown? Agora não tem nenhum Macaulay Culkin. Fez sentido pra você? Mas é sério, eu preciso diminuir as gírias. Porque assim, eu percebi que às vezes a gente tá com o nosso amigo. Você sabe que você conversa com seu amigo de um jeito, você conversa com sua mãe de outro jeito, você conversa com a sua namorada, com o seu namorado de outro jeito. Cada pessoa que você convive, você tem um jeito de falar, um jeito de se comunicar. Isso é normal pra todo mundo. Mas eu percebi que às vezes eu chego na minha mãe e falo, e aí, mano?
Eu vou falar com a minha namorada, eu falo, tá ligado? Tá ligado, mano? É. Aí eu vou falar com uma pessoa que é, tipo assim, um produtor, um empresário, alguém que tá perto da gente. Eu vou falar com eles, e aí vem um monte de tá ligado na minha cabeça, um monte de. Um monte de gíria, mano. Gíria que. Ah lá, mano. Ô, desgraça. Gírias que não precisavam estar lá e eu tô falando. Então, eu preciso, pelo menos, aprender a controlar isso com quem que eu tô falando. Sabe? Se eu tô falando com meus amigos, eu falo um tá ligado, eu falo um mano, esses bagulho. É engraçado eu falando. Eu falando que vou parar de falar gíria, falando gíria. Mas é muito difícil. Imagina, 27 anos disso. Desde a minha primeira palavra foi mano, eu lembro. Eu falei, mano, dá um leite aí, tio. Falei pra minha mãe. Ela me deu um tapa na cara. Então eu preciso parar de falar gíria e diminuir o número de palavrão, ou parar de falar palavrão. Também porque não tem porquê, né? Falando palavrão. Eu sou uma pessoa culta, pô. Pessoas cultas não tem disso, não. Mas vamos falar de show também, que eu já falei um monte de besteira aqui nesse podcast. Eu vou falar de show também, porque eu fiz alguns shows essa semana. Na verdade, eu fiz um show só essa semana. Mas, mano, teve um dia. Mas, mano, acabei de falar que ia parar de falar palavrão e tô falar gíria. Teve um dia, na sexta-feira, eu ia fazer um show lá em Ita, Itapiripiri, Itapiripori, Itipiruperitina, Ipurititeripina. Eu ia fazer um show lá em Tipiripuritina, que é uma cidade, um município, um estado, do lado de Araras, perto de Araras, na verdade. E assim, daqui pra lá, dá umas 2 horas e meia de viagem, de carro, dirigindo. E aí nesse show ia eu e o Gilbert. Só que o Gilbert ia aparecer outro show pra ele que compensava mais ele ir. E aí ele não ia mais no show lá em Itapirituri. Ele não ia mais. Então eu ia sozinho. Eu ia sair daqui, ia sozinho, dirigir 2 horas e meia pra ir lá fazer o show. Só que na hora que eu tava indo, mas deu a maior chuva. Não, não foi a maior chuva que eu peguei dirigindo. Mas tá ali no top 5 ele tá com certeza. Uma chuva, mano. Mano, ó. Tava uma chuva, tipo assim, absurda de eu não conseguir enxergar um carro pra frente. Sabe? A distância de um carro na frente do meu carro, eu já não enxergava nada. Atrás, não dava pra ver nada. Eu só via, tipo assim. Eu acho que o carro que tava atrás de mim, com certeza ele ligou o farol alto. Porque o farol tava, tipo, além do normal. E aí eu acho que ele ligou o farol alto pra mostrar que ele tava ali. Algumas vezes eu via também o pisca-alerta ligado quando chegava meio perto. Mas assim, não dava pra ver muito pra frente e não dava pra ver muito pra trás. Era a distância de um pouco mais de um carro, assim. Tava bem difícil de dirigir mesmo. E de dia. Imagina, à tarde, era tipo, sei lá, 4h30 da tarde isso. Muita chuva mesmo. Tipo, absurdo a chuva. E eu indo, né? Na chuva. Aí chegou uma hora que eu não tava enxergando nada mesmo, de verdade. Tava muito difícil de enxergar. E aí tinha um posto. Aí eu fui lá, encostei no posto e mandei pros caras do show. Falei, rapaziada, tá muita chuva. Não tem condição de dirigir desse jeito. Até porque eu tenho um Celta, né? Convenhamos que o Celta ele já não é seguro de dia, com o tempo bom e usando cinto de segurança. Agora imagina você dirigir um Celta na chuva, tá entendendo? Então era muito perigoso. O meu carro não foi feito pra isso. O Celta não foi feito pra. Ó, o Celta não foi feito pra pegar chuva, não foi feito pra pegar muito calor e nem pra andar na rua. O Celta ele é mais uma coisa de você ter ele pra fazer piada. E aí eu encostei no posto e falei, rapaziada, vou esperar a chuva passar porque tá realmente muito forte. Não tem condições de dirigir desse jeito. Eu fiquei imaginando, tava de dia nessa hora. Imagina de noite. Imagina se eu continuo, pego essa chuva, continuo e fica de noite. Nessa mesma chuva. Sem enxergar nada. Um carro pra frente eu enxergava. Isso porque tava claro. De noite eu só ia ter a luz do meu farol. Eu não ia enxergar nada mesmo.
Então eu encostei o carro no posto, fiquei esperando, né? Eu falei, ó, vou esperar a chuva passar aqui. Quando der uma diminuída, aí eu vou. E aí eu fiquei esperando, eu acho que eu fiquei uns 30 minutos esperando a chuva passar, porque realmente estava muito forte, não tinha como. Só que daí, nesses 30 minutos, eu fui olhar no GPS pra ver a hora que eu ia chegar no show e eu já ia chegar atrasado. E o show era num teatro, então não, o teatro geralmente não atrasa, não pode atrasar. E aí eu ia chegar muito atrasado se eu saísse. E, e assim, não tinha parado de chover ainda. Então se eu saísse naquela hora, eu ia chegar lá, eu ia pegar chuva, continuar pegando chuva no caminho, então meio que não adiantou nada de ficar parado. Se fosse pra pegar chuva de novo, eu continuava do jeito que tava. Então eu ia pegar chuva e ia chegar em cima da hora lá. Eu falei, rapaziada, tá chovendo ainda. Se eu sair daqui agora, não tem. Eu vou chegar atrasado, então eu vou continuar esperando aqui pra ver a hora que a chuva vai dar uma diminuída. E aí a hora que a chuva diminuiu mesmo, eu olhei no GPS, eu ia chegar tipo uns 30 minutos depois do horário que tava marcado o show. E show em teatro não atrasa. Então não deu pra colar no show, não deu pra ir lá pra Itapiritora por conta da chuva que tava realmente muito forte. Inclusive, eu não sei quem que dá esses alertas, mas deram um alerta de tempestade em Jundiaí, assim, tanto que teve vários bairros que perdeu energia, árvore que cai, sabe essas coisas que dá quando que tem uma chuva forte assim? E teve várias dessas em Jundiaí. E aí não deu pra ir no show, mano, por causa da chuva. Olha que desgraça. E aí, no outro dia, eu fui pra Sorocaba. Fui levar a Renata a sair de lá. Ela foi fazer o solo dela lá no Black House. E, de novo, uma baita chuva, só que dessa vez a gente não pegou a chuva no caminho. A gente chegou lá sem chover. Aí, durante o show, depois que a gente chegou lá, deu uma baita de uma chuva. Teve uma hora que caiu um trovão. Mas, assim, o maior trovão da história do Brasil. O bagulho ficou uns 10 segundos. Parecia a barriga de mendigo na hora do almoço. Puta barulho, mano. E aí caiu a energia, ficou tipo uns. Ficou alguns segundos assim, sem energia. E aí voltou, depois voltou. E- tanto que o Valdeci, que é o dono lá do da Black House, ele falou assim: ó, talvez, como tá uma chuva muito forte, isso já aconteceu antes, já aconteceu umas duas vezes, de quando dá essas chuvas, cai a energia do bairro. E aí vai cair a energia do comedy. Aí você acha que continua o show, que para o show e tal. Porque tava realmente chovendo muito forte mesmo. Só que daí, tipo assim, foi bom porque não choveu na ida e nem choveu na volta. Choveu enquanto a gente tava lá. Mas eu não sei o que tá acontecendo. O mundo tá acabando em dilúvio. Que eu acho que é o melhor jeito também de acabar. Dilúvio. Imagina. Porra, eu queria todos. Eu queria ir pra praia. Agora a praia vir até mim? É doido. Melhor coisa que tem. Não pode falar essas coisas, né? Mas. Vamos falar de coisa triste agora? Chegou a hora. Tan, 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 tararana, tararã. Não, realmente, essa semana foi bem triste porque o Chandler morreu. Olha que tristeza. Matthew Perry, o maior comediante de série. Na verdade, eu não sei se é. Mas ele morreu e realmente é bem triste. Mas vamos falar de coisas boas, que é o quê? A importância dele na comédia. Porque tem coisas e tem programas de comédia, personagens de comédia e comediantes que mudam meio que a cena da comédia. Tem o poder de mudar o estilo de comédia. O Jerry Seinfeld, quando ele realmente apareceu caralho, pro público nos anos 90, ainda antes até de fazer a série dele, ele tava se destacando nos comedy. E aí a galera começou a meio que imitar ele. Porque dava muito certo, ele fazia um humor muito, muito bem feito. O jeito que ele entregava a piada, o jeito que ele contava, o estilo de humor dele, ele fazia de um jeito que começou a aparecer um monte de Jerry Seinfeld. E aí ele foi lá e criou a série dele. E aí quando ele criou a série,
isso, que era só mais ali em Nova York e na cena da comédia, começou a se espalhar por tudo. E aí apareceu vários Jerry Seinfeld, o cara mudou realmente não só a cena do stand-up, o jeito de fazer o stand-up, como o tipo de programa de humor que era apresentado na, na televisão. O Seinfeld, a série dele, foi uma das primeiras grandes séries, talvez a primeira grande série, assim, a estourar a bolha de só Estados Unidos, assim, de fazer sucesso em outros lugares. Teve outras séries que moldaram esse estilo de sitcom antes de Seinfeld, mas eu acho que o Seinfeld foi o grande passo, assim, a grande série que mudou e meio que foi a referência para várias outras séries que vieram depois. E uma dessas séries foi Friends, que também foi uma das maiores audiências, uma das maiores séries até hoje, uma das mais assistidas. Tanto que tem um. Se você ver, eu vi um vídeo uma vez que era as ruas de Nova York no último episódio de Friends. E tipo assim, parecia o coronavírus. Lembra do. Como que foi? O vírus do. A pandemia? Que não tinha ninguém na rua. Nova York tava desse jeito. Não tinha ninguém na rua porque tava todo mundo em casa pra assistir o último episódio de Friends. E Friends realmente mudou. Mudou não, né? Mas deu uma alavancada assim nesse tipo de programa. E o Chandler, o Matthew Perry, dentro da série, ele também moldou o jeito de comédia também. Eu acho que talvez ele tenha sido, ele não foi ele virou o principal da história. Eu acho que não era a ideia deles de fazer algum personagem principal, mas ele virou o principal. Não tem como. O cara era realmente muito engraçado e assim, não é o primeiro. Você sabe, né, que uma pessoa pra ser muito engraçada, ela deve ter algum outro problema. Não tem ninguém que é realmente muito engraçado e tá de boa. Não existe isso. Pô, pode pegar qualquer grande comediante aí, você vai ver que se você pesquisar a fundo, ele teve um grande problema. Às vezes tão grande quanto o tamanho da importância ou qualidade dele. E aí ele era um cara que usava muitas drogas. Durante a gravação, você consegue perceber assim, assistindo as temporadas, você vê que uma temporada ele tá muito gordinho, aí na outra ele já tá bem magro. Sabe, você vai vendo essa variação dele assim. Durante as gravações teve várias temporadas que atrasaram, gravação que atrasaram por conta dele, por causa do uso de droga e tal. Então ele já era um cara bem conturbado, assim, enquanto gravava. Porque é um grande comediante. Um grande comediante tem grandes problemas. Já dizia o tio do Peter Parker. Com grandes problemas vem grandes piadas. Era assim que ele falava? Não lembro. Mas aí o maluco, ele mudou ele mudou, tipo assim, o personagem dele, ele, né? E o personagem dele mudou a cena da comédia, assim, também. Ele foi um grande personagem. Mudou, pô. Os caras, quando é grande, assim. O Thiago Ventura é esse cara no Brasil. Teve outras pessoas, mas o Thiago Ventura é o mais recente. Porque ele, quando ele estourou lá em 2016, ficou muito famoso. O cara da quebrada, o cara que falava da quebrada, falava a gíria, tinha um jeitão dele assim. Quando ele estourou, começou a aparecer vários minis Thiago Ventura em todo lugar. E tipo assim, ele estourou em 2016, 2017. 2017, 2018 foi quando apareceu um monte de mini Thiago Ventura. Vários. E assim, eu comecei no final de 2018. Então eu meio que entrei na cena e comecei a conhecer mais a galera em 2019. E já não tinha tantos. Mas eu ouvia falar de um monte de mini Thiago Ventura que tinha por aí. E assim, eu vi alguns, inclusive, até hoje tem gente que coloca sósia do Thiago Ventura na bio, coloca na bio do Instagram. Thiago Ventura da Shopee. Os caras até hoje têm o mesmo estilo do Thiago Ventura, sabe? O Thiago Ventura mudou, veio vários mini Thiago Ventura, o jeito de contar piada, o jeito de divulgar o trabalho. Assim, a onda Thiago Ventura veio e mudou praticamente a cena da comédia, deu um up, deu uma, sabe? Mudou. Então esses caras, as pessoas, né? Porque às vezes tem mulher também, tá? Eu sou machista, mas só quando eu quero. Agora eu não quero ser machista. Mas tem algumas pessoas que mudam, pô, o rumo, tá ligado? Muda o hype do humor. Ó, tá ligado? Você viu, tá ligado? Eu percebi agora que eu falei, viu? Mas tem algumas pessoas que mudam o lado que o humor vai.
E o Chandler, Matthew Perry, foi uma dessas pessoas que realmente foi bem importante pra, pra quem gosta de comédia mesmo. Foi um cara realmente muito importante. É uma grande perda, assim, a morte dele. Mas também não é nada que ninguém esperava, sabe? Eu acho que tem mais gente surpresa dele ter morrido só agora do que gente triste. Não, na verdade, tô, tô brincando. Mas assim, tá bom, coloca lá os seis do Friends. Quem você acha que ia morrer primeiro? A Jennifer Aniston, que tá hypada até hoje, faz filme de sucesso, é a Jennifer Aniston, pô. Aí tem o Matt LeBlanc, que também foi um cara que sempre foi de boa, tá ligado? Ele era o galã. Ó, tá ligado? Veio, hein? Era o galã e tal. Aí tem o David Swimsmith, que é o Ross, que também sempre foi um cara de boa. E até hoje tá bem, faz alguns trampos de vez em quando. Aí tem a Courtney Cox, que também sempre foi de boa, fez filme, fez outras séries, sempre apareceu aí, sempre se cuidou. Aí tem a Phoebs, que eu não lembro o nome dela, mas também ela é uma pessoa que nunca deu trabalho também fora das câmeras assim. Ou o cara que era drogado, durante a série usava droga pra caralho, sabe? O cara que era meio rockstar e fazia um monte de doideira e tava drogado e fazia um monte de... Tá ligado? Ó, tá ligado? Caralho! Não é pra falar tá ligado, André? Você tá parando de falar isso. Então, dos seis, ele era que tinha maior chance de acontecer isso. E os caras tão velhos já, pô. Friends, ele fez sucesso no final dos anos 90. Ali todos os personagens têm mais de 60 anos, mais de 50 anos. Todos eles têm mais de 50 anos. Então, daqui pra frente só pra trás, fi. Mas foi cedo, foi triste, foi de repente. Porque às vezes tem alguém que tá, tipo, alguém que tá passando. Na época que ele tava passando pelos problemas dele, não aconteceu nada. Aí, tipo assim, agora que ninguém esperava do nada, assim, aí pega de surpresa. Aí agora tem um ou outro aí que tá internado. Aí você ouve falar, é. Roberto Carlos tá internado. Faz 3 meses. Aí você fala, ih, rapaz, isso aí, ó, sei não, hein. Então você meio que. Não que você espera, mas que é menos surpreendente do que uma pessoa morrer do nada. Mas chega, né? Chega de falar disso. Só queria ressaltar a importância que ele teve pra comédia e o quão foda ele era, quão engraçado ele era. Eu nem fui pesquisar muito sobre isso, porque para não ficar triste, sabe? Antes do podcast aqui, eu vi, mas sem querer, algumas coisas sobre. Mas eu nem queria, eu nem fui pesquisar, eu não vi causa, eu não vi onde foi, como foi. Eu meio que não fiz isso pra não ficar triste, sabe? Sabe, eu não gosto de me sentir mal. Eu já senti. Inclusive, eu fiquei sabendo dessa notícia logo depois que eu saí do palco, que eu tava fazendo show. E eu fiquei sabendo depois de sair do palco. E foi bom, porque se eu ficasse sabendo antes de entrar no palco, com certeza ia mudar tudo, sabe? Porque realmente abalou, assim, eu escutar um negócio desse. E abalou psicologicamente, assim, de você, sabe, você se sentir mal. Só que eu tava no show, né? E ainda bem que foi depois. Porque se fosse antes, com certeza ia me abalar psicologicamente. Mas eu tava falando alguma coisa e eu esqueci. Perdi a minha linha de raciocínio. Ah, de que eu não fui pesquisar tanto, mas no meu Instagram tá aparecendo um monte de coisa. Assim, eu não fui atrás de nada. Eu não fui pesquisar, juro pra vocês, nada. Não fui pesquisar nada. Só que eu acho que começa a jogar pra mim, porque as pessoas que eu sigo, que a grande maioria, eu acho que 95% das contas que eu sigo, ou é comediante, ou é comedy club, sabe? Eu só sigo comédia e só os bagulho de comédia. É, e aí acho que por conta dessas pessoas estarem vendo bastante coisa dele, começou a jogar pra mim também, o algoritmo começou a mandar pra mim, porque eu sigo as pessoas que, sabe, como se fosse interesse em comum. Então tá aparecendo um monte de coisa dele pra mim, sabe, erro de gravação, cenas, aquelas imagens assim com piadas e tal. E eu nem fui pesquisar nada, só tá aparecendo. Então eu tô evitando de ver pra não ficar mais triste, sabe? Porque é uma coisa bem que realmente abala o nosso humor, né? E aí eu fiquei com medo até de ver
muito sobre isso antes do podcast e acabar com o meu ânimo. Não ânimo, mas o meu humor aqui, porque eu tava de boa. Aí eu vejo um monte de coisa, fico mal, aí venho aqui gravar e fico só lamentando. Só lamentações e tristezas. Ai, que tristeza. Mas vamos falar de coisa boa também? Tem coisa boa acontecendo. Na verdade não é tão bom não. Pareceu bom, aí depois eu vi que não era tão bom assim. Mas qual que foi a parada, mano? Eu não lembro que dia que foi. Foi no final, acho que foi no sábado. Talvez tenha sido no sábado, mas eu tava aqui em casa de boa, aí meu pai subiu, me entregou um livro e falou, ó, tava no seu carro. Eu falei, como assim tava no meu carro? Ele falou, colocaram no seu carro. Eu falei, ué, do nada? Ele falou, não sei, tava lá. Aí alguém, olha o que aconteceu, alguém colocou um livro pelo meu portão, sabe? Meu portão é de grade, aí alguém colocou o livro pelo meu portão e colocou em cima do meu carro. E assim, eu sou uma pessoa que gosta de ler. Então o meu primeiro pensamento foi, meus fãs. Com certeza, meus fãs passaram aqui, descobriram meu endereço e deixaram um livro aqui porque sabem que eu gosto de ler. Foi meu primeiro pensamento, que é muito óbvio, né? Claro. Mas aí eu comecei a pensar assim, quem será que poderia ter sido? Aí eu comecei a mandar mensagem pra quem poderia ter sido, porque não tinha recado, tipo, ninguém deixou o livro lá e mandou uma mensagem avisando, ou deixou algum bilhete, qualquer coisa assim, dentro do livro, falando que era pra mim e tal. Às vezes nem era pra mim. Eu também cogitei a possibilidade de ser alguém devolvendo um livro pra alguém aqui de casa, sabe? Alguém deu um livro pra alguém, ou tava devolvendo o livro e deixou em cima do meu carro porque era mais fácil. Mas eu fiquei nessa, né? Eu falei, quem que deixou o livro? Aí eu comecei a mandar mensagem para as pessoas que eu sei que eu sei que elas sabem que eu gosto de ler. Porque nem, não é todo mundo que sabe que eu gosto de ler também. Ninguém olha pra mim e fala, esse aí gosta de ler, hein? Porque eu tenho cara de otário. Eu falo igual um otário. Falo tudo errado. Eu não pareço uma pessoa que lê. Porque eu falo tudo errado. Mas aí alguém deixou um livro em cima do meu carro. E eu comecei a mandar mensagem para as pessoas que talvez poderiam ter sido. E aí não tinha sido ninguém. E aí eu fiquei nessa, né? Falei, ué, como assim um livro no meu carro do nada? Às vezes é mandinga também, às vezes alguém quer dar algum recado. O nome do livro era O Conflito, não sei o que. Aí eu falei assim, o conflito? Será que alguém vai. Do nada eu tô no Clube da Luta? Que isso? Aí eu fiquei preocupado, eu comecei a ficar preocupado, porque assim, eu fiquei feliz de ter ganhado um livro. Mas eu fiquei preocupado porque eu não sei de onde que veio esse livro, mano. Caralho, de onde veio o livro? Aí eu mandei mensagem pro Thiago Ferreira. Thiago Ferreira falou assim: pode ter sido testemunha de Jeová. Eu falei, será, mano? Porque assim, eu olhei o livro, o nome do livro era Conflito, não sei o quê. Só que não parecia nada religioso. Aí eu virei a contracapa também, nada religioso. Só que a hora que eu abri, nas primeiras folhas tinha um carimbo que tava escrito lá: Igreja do Sétimo Dia, não sei o quê, Pentecostal, da Alicota, do Afeganistão, do Biruleib, tava um monte de coisa escrita assim, de igreja. Aí eu mandei pra ele e falou, mano, com certeza isso aí é testemunho de Jeová que passou aí e deixou o livro. Aí eu comecei a folhear um pouco o livro assim, meio por cima, e aí eu vi que tinha algumas coisas assim de, sabe, juízo final e essas coisas essas baboseiras aí religiosas. E aí tinha um monte dessas baboseiras aí. Aí eu percebi que realmente tinha sido um testemunho de Jeová. E eu fiquei triste, né? Porque eu achei que era de algum fã. Primeiro eu já achei que era de algum fã. Que o meu sonho, não o meu maior sonho, mas um dos meus sonhos é o quê? Ganhar livros. Porque assim, é muito fácil você, sei lá, ganhar um monte de coisa. É muito fácil você ganhar um carro. É fácil. É muito simples você ganhar um carro. Ah, eu quero uma casa. É muito simples você ganhar uma casa. Agora, livro, é muito difícil você ganhar livro. E o meu sonho é ganhar livros. É reconhecido as pessoas saberem que eu gosto de ler e me dar livro de presente. Seria do caralho. Ganhar livro de presente? O quê? As pessoas falam assim, depois de uma certa idade, a única coisa que você ganha de presente é meia, cueca e livro. Me mandem, filho. Me mandem livros. E meia cueca também, porque eu tô sem. Mas manda livro. Que isso? Então, fiquei feliz. Pensei, meus fãs. Mas depois a realidade bateu e falou assim, não, André, você não tem fã, ninguém liga pra você.
Aí eu pensei, alguém que me conhece, sabe que eu gosto de ler, deixou um livro pra mim de presente. Fiquei feliz também. Ganhar livro. Eu sempre fico feliz por ganhar livro. Mas não era, ninguém tinha me dado o livro. Aí depois eu descobri que eu ganhei do Testemunho de Jeová, que era um livro religioso. Não valeu tanto a pena assim. E eu fiquei na dúvida, né? Eu falei, será que eles vêm aqui pedir de volta? Eles vêm cobrar? Eles vêm falar assim, e aí, o que achou do livro? Me dá o feedback aí. É o clube do livro, tá ligado? Sem você... Ó, tá ligado? É o clube do livro, caralho, o cu não. O clube do livro forçado. Porque não foi eu que quis juntar, eles que me deram o livro e agora eu tenho que ficar falando sobre o livro na reunião deles. Fiquei preocupado. Falei, eles vão me cobrar o livro de volta? Eles vão vir aqui pedir? Falar, ô, deixei um livro pra você aí, tem como devolver? Eles vão fazer isso? É tipo uma biblioteca drive-thru? Drive-thru não, delivery? Drive-thru. Errei. O que é? Biblioteca delivery? Não era. Fiquei na dúvida, eu não sabia o que era. Se eles virem aqui cobrar de volta, sabe o que eu vou fazer? Eu vou devolver os Sapiens. Fala assim, ó, lê os Sapiens aí pra você ver. Nada disso aí que vocês acreditam é verdade. É tudo mentira. Foi tudo criação das pessoas. Aí pronto. Ao invés de eles me converter, eu desconverti eles. Muito melhor. O mundo precisa de pessoas desconvertidas. Essa guerra aí é coisa religiosa. Todas as guerras, todas as coisas ruins são de alguma forma ligadas à religião. Se acabar com a religião, acaba com guerra. O que sobrevive é a paz. Mas aí agora eu tô com um livro religioso aí, que inclusive é muito grande. Tem quase 300 páginas. Se fosse um livro de tipo assim, 150 páginas, eu falava, eu vou ler. Vou dar uma olhada nesse livro, ver qual que é dele. Mas quase 300 é foda, né? É muita coisa, pô. Mas eu vou dar uma chance, eu vou tentar ler esse livro. Vou ler pelo menos as 50 primeiras páginas, ver se a história. Porque assim, a Bíblia não é o livro mais vendido à toa. A história é boa. Pô, o cara. Primeiro, o cara já não tem pai. Nasceu aí de um bololô aí que deu com um santo. Aí veio o anjo e tal, a mulher era virgem, já começa a ficar intrigante, aí já tem uma fofoquinha, sabe? É bom, livro bom. Aí vem, aparece uns reis e tal. Aí o moleque, pá, o pai dele, o padastro, né? Carpinteiro, não sei o que, o moleque cresce, deixa o cabelo crescer, fica meio rebelde, deixa a barba crescer, foge de casa, 40 dias, 40 noites fora, sabe? Começa a fazer uns amigos, andar com uns amigos, assim, sabe? Que fica testando os moleque, sai fazendo pegadinha. Aí, o caga grosso, caga tronco. Ah, o CNPJ. A história é boa, pô. Começa a arrumar confusão. Acaba na cruz. A história é boa. Então, às vezes, o livro também tem uma história boa. Então, vou dar uma chance pra ele. Vou ler essa primeira página. Pra ver se realmente é bom. Se for bom, eu termino. Se não for, eu paro de ler. E vendo no sebo. E pego um livro bom de verdade. Mano, eu só. Esses dias foi. Eu preciso só explicar. Preciso explicar só uma coisa antes, tá? Eu vou chegar na parte. Mas assim, eu tava em casa. E aí eu gosto de escutar o podcast fazendo caminhada, sabe? Porque eu faço duas coisas de uma vez só. Então, eu fui olhar o podcast do Bill Burr. Aí eu olhei lá que ele gravou um episódio. E aí, na descrição do episódio, dá pra ver os assuntos que ele falou. E aí, um dos assuntos lá tava escrito Brasil e, tipo, como começar na comédia. Alguma coisa assim. Que ele ia falar sobre comédia. Aí eu vi Brasil e que ele ia falar sobre comédia. Eu nem ia caminhar. Aí eu falei, quer saber? Hoje eu vou. Peguei o celular, parei tudo que eu tava fazendo. Peguei o celular, peguei o fone e fui caminhar só pra ouvir esse podcast do Bill Burr que ele ia falar sobre o Brasil e sobre comédia. Aí eu fui, né? Fui pensando, será que ele vai falar de mim? Será que ele vai falar do Comédia com Legenda? Ah, o André Otávio. Será que ele ia falar de mim, pô? Bill Burr falando de mim? Tu é doido? Vou ficar muito feliz. Aí acabou que ele falou sobre prostituição no Rio de Janeiro. Não tinha nada a ver comigo.
Na verdade, ele tinha falado alguma coisa sobre prostituição no Rio de Janeiro. E aí alguém aqui do Brasil mandou um e-mail pra ele falando sobre a prostituição que tem no Rio de Janeiro, mas que o Brasil é um país com vários tipos, com várias culturas diferentes, porque é muito grande, então são vários, tipo, vários continentes, várias culturas e tal. Meio que falando sobre a diversidade cultural do Brasil, assim, e sobre a prostituição no Rio de Janeiro, que muito gringo vai lá, e aí tem um monte de mulher e tal, e falou sobre isso, né? Não tinha nada a ver comigo, não tinha nada a ver com nada. Só que aí ele falou uma coisa que me deixou feliz e em dúvida ao mesmo tempo. Porque ele falou que queria vir pro Brasil. Ele falou que ele gosta muito de corrida de Fórmula 1 e MotoGP. E aí aqui no Brasil tem, né? E aí ele falou que queria vir no Brasil pra assistir isso. Mas ele também falou que no ano que vem ele queria passar, ele queria fazer ele falou assim, que ele quer fazer uma tour na América Latina e ele ia passar pelo Brasil. E aí ele falou que ele ia fazer essa tour e que ia passar pelo Brasil. Só que eu não entendi se essa tour que ele falou que ele queria fazer, se era uma tour fazendo show, que seria muito foda, uma tour fazendo show. Imagina, pô, Bill Burr vai fazer uma turnê aqui no Brasil. Aí passa por vários países lá, Argentina falida, Uruguai traficando gente, um monte de coisa assim. Aí ia passar no Brasil. E eu fiquei feliz, né? Mas eu também fiquei na dúvida, porque assim, o Bill Burr, ele e a mulher dele estão viajando bastante, então eles estão indo pra vários lugares tirar férias, vários lugares diferentes assim. E aí eu não entendi se o jeito que ele falou tour, se era tour fazendo stand-up ou se era tour conhecendo os países, sabe? Se ele ia fazer uma tour aqui, mas ele ia conhecer tipo o Brasil, ia conhecer a Argentina, ia conhecer os países da América Latina pra, sabe? Aqui ele ia fazer uma tour de viagem. Eu não entendi se era tour de stand-up ou se era tour de viagem. Ele ia fazer tipo uma tourzinha assim pra conhecer. É porque geralmente quando eles falam tour, eles falam turnê, né? De você viajar fazendo show e trampando. Mas eu fiquei na dúvida, porque assim, ele falou que ele não veio pra cá ainda porque ele não conhece ninguém aqui. Ele falou assim, eu não quero chegar num país e meio que ser só um turista lá. Eu queria conhecer alguém lá e a pessoa já ia me falando os lugares certos, aonde que vai, como que é e tal. Só que ele falou que não conhecia ninguém pra cá. E aí eu quase mandei mensagem pro Rafinha Bastos. Falei, não tem como. Tem que mandar uma mensagem pro Rafinha e falar, Rafinha, o Bill Burr quer colar no Brasil, só que ele falou que não conhece ninguém. Mano, dá um salve nele, tio. Você é doido. Traz ele pra cá, mano. Porque o Rafinha é muito próximo da Jada. Da Jade. Jada não, mas Jada é do Will Smith. Da Jade, Cata Preta. Que ela é brasileira e ela faz comédia na gringa. E ela foi, durante um tempo, opener do Bill Burr. Ela abriu o show do Bill Burr. Então ela é próxima do Bill Burr. E ele, o Rafinha, é próximo dela. Então poderia rolar esse triângulo, sabe? Às vezes o Rafinha mesmo é próximo do Bill Burr, a gente não sabe. Não próximo, mas conhecer, sabe? Porque o Bill Burr conhece o Bert Kreischer, conhece Chris D'Elia. Toda essa galera aí, o Bill Burr, o Rafinha conhece Joe Rogan. Por que não o Bill Burr também? Então, eu quase mandei mensagem pro Rafinha. É porque o Rafinha já me excluiu do WhatsApp, né? Aí se ele me excluir do Instagram também, lascou. Mas eu não mandei não, mas eu queria ter mandado. Porque ele falou que não veio pra cá porque não conhece ninguém. E aí o Rafinha poderia ser essa pessoa, né? E eu também, o cara que mandou o e-mail era um cara lá do sul. E aí, assim, quem é do Brasil, que eu sei que fala inglês, que acompanha o Bill Burr muito, e é do sul, é o Petri. Aí eu mandei mensagem pro Petri e perguntei se era ele que tinha. Se foi ele que tinha mandado o e-mail pro podcast do Bill Burr. Aí ele falou que não tinha sido, não. Que ele. Ele nem tá escutando mais, faz tempo que ele não escuta. E aí eu não sei quem foi que mandou. Foi alguém lá do sul, alguém que escuta o podcast, eu não sei se é comediante, se não é comediante. Assim, o Bill Burr tem um alcance grande, né? Ele é muito famoso. Mas eu queria, pô. Queria saber quem são essas pessoas que escutam o Bill Burr. No Brasil? Da hora, mano. Uma vez eu tava escutando um podcast da Sarah Silverman também. Que é a pessoa que mandou a mensagem lá, o Bill Burr, ele responde as pessoas por e-mail. A Sarah Silverman, ela tem um número e aí as pessoas mandam mensagem pra ela nesse número em áudio. Então ela escuta o áudio e ela responde o áudio das pessoas, tipo programa de rádio.
E aí ela faz isso com áudio. E aí ela respondeu uma vez um cara que era do Brasil também. Só que. Não sei se era comediante, se não era. Eu fiquei na dúvida. Mas também não é só comediante que escuta essas pessoas, né? A grande maioria nem é comediante. Bom, mas foi isso. Ah, e aí, o que eu ia falar? Nesse dia que eu saí pra escutar esse podcast, pra sair pra caminhar, na onde eu vou caminhar, é uma pista, e aí eu viro pra direita, eu entro na ciclovia, sabe? Só que nessa parte entre a pista e a ciclovia tem meio que um corta-caminho que é no meio do mato. É tipo um triozinho assim no meio do mato. Que eu acho que as pessoas que vão trabalhar e passam por ali, para economizar essa caminhada que ia aumentar um pouquinho a rota, eles fizeram esse triozinho para você poder passar e economizar um tempo, né? As pessoas que trabalham. Com certeza foi isso. E aí, eu sempre, quando eu vou caminhar, eu passo por ali, né? Porque eu também não vou dar a volta à toa. Então eu já passo por ali e já caio na ciclovia muito mais rápido. Às vezes eu preciso. Tô escutando um podcast que eu sei que é um pouco mais longo. Aí, pra aumentar o tempo de caminhada, aí eu não corto o caminho. Aí eu vou pelo caminho normal. Mas geralmente ali eu corto, né? Por esse triozinho. E aí, eu tava indo escutar. Eu tava escutando o podcast, fui passar pelo triozinho. Quando eu cheguei perto do triozinho, tinha um moleque fazendo cocô no trio. Mano, pior que não era molequinho, não. Era tipo assim. Ele parecia ter uns 15 anos. E ele, mano, era tipo umas 5 horas da tarde. Tava dia, tava claro. O triozinho, um monte de gente passa por ali. De tarde, naquele horário ali, é muitas pessoas que vão caminhar. Porque é o finzinho de tarde. Tá bem gostoso assim de ir. Tem sombra, tem árvore. Então bastante gente vai nesse horário. E ele ali de boa, cagando no meio do trio. Quando eu passei, ele tava meio que de costa pra mim assim, com a calça riada. Mas tipo assim, ele não tava disfarçando nem nada. Ele tava com a calça riada, bunda pra fora. Foda-se. Cagando no triozinho que a gente passa. Como se fosse de noite, como se ninguém passasse por ali, como se ninguém estivesse olhando. Qualquer pessoa que passava, tanto na parte de cima, onde eu tava passando, ou na parte de baixo, na onde tem a ciclovia, dava pra ver ele. E o moleque cagando, de boa, assim, ó. Como se, sabe? Que doideira. E aí eu fiquei pensando, eu não vou mais passar nesse triozinho. Não tem como, porque se de dia, com todo mundo, onde todo mundo pode ver, alguém pra cagar ali, imagina o que acontece quando não dá pra ver, quando tá de noite. Porque assim, é um triozinho, mas tem poucos matos do lado. Então, maluco, pode acontecer de tudo ali. De tudo, tudo mesmo. Tudo que você imaginar pode acontecer ali. E eu passo por ali. Eu falei, eu não vou mais passar por ali, não. Pelo menos não por enquanto. Talvez algum tempo eu esqueça que isso aconteceu. Eu acho que vai ser bem difícil. Cara, o maluco tava cagando. Se bem que a chuva também que deu esses dias aí, deve ter limpado já. Mas, quem me garante que ele não tá lá agora cagando? Agora. Às vezes ali é o banheiro dele. Às vezes ali é o banheiro desse menino. Cara, mas eu fiquei impressionante porque o moleque era grande. Às vezes também a natureza chama e a gente não tá preparado, né? Eu não sei qual que eram as condições dele. Porque assim, às vezes também, em todas essas condições, por ser de dia, por ser num lugar que todo mundo podia ver, pra ele fazer isso, nesse lugar, nessas condições, às vezes ele tava muito apertado. Às vezes aconteceu alguma coisa muito que não deu pra ele se segurar. E aí ele teve que se cagar inteiro. Às vezes ele já tava cagado. E ali eu só vi a hora que ele tava só terminando de limpar o resto, sabe? Então não dá pra julgar as pessoas. Mas eu não passo mais por ali. E de dia acontece essas coisas, imagina de noite. Eu tô fora. Mas assim, você nunca tá esperando ver uma bunda branca do nada. E não caminhar escutando o Bill Burr falar do Brasil. Eu não esperava essa cena. Eu cheguei no triozinho, opa, aqui não dá pra ir não. Moleque cagando. Você não espera ver uma cena dessa. Te marca. Se você não mora em Itatinga, nem em Amsterdã, você não tá acostumado a ficar vendo bunda branca. Ou na Augusta, se você não passa pela Augusta pra ir trabalhar, você não tá acostumado a ficar vendo bunda branca alheia. Você não tá acostumado. De homem, né?
É, de mulher também não. Como assim? Eu dei uma ênfase, né? De homem, né? Mulher é normal, pô. Você tá passando aí, tem uma bunda de mulher por aí. Não tô querendo dizer isso, não. Mas a gente nunca tá esperando ver uma bunda branca 5 horas da tarde. Tá? Bom, é isso. Muito obrigado aí a todo mundo que escutou esse podcast. Não tenho mais nada pra falar, não. Eu espero que vocês tenham se divertido com esse podcast aí. Que vocês tenham escutado, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreve. É, ajuda lá no Padrim, padrim.com.br/André Otávio Podcast. Aí na descrição tem o link. Também tem o Pix, andré.otávio.com. Ajuda lá, se torna um padrinho, uma madrinha desse podcast. Ajuda a gente a crescer, evoluir e melhorar a qualidade desse podcastzinho aqui, tá bom? Então é isso, muito obrigado. Tenha uma ótima semana. Que o mês de novembro, né, que vai entrar depois de amanhã, seja um mês top pra vocês. E que tudo dê certo e que essa semana seja uma semana boa e que coisas boas aconteçam pra você, porque você merece. Você merece, tá bom? Então é isso, muito obrigado. Tamo junto. Doe órgãos, é nóis. Tchau, tchau e tchau, tchau.